Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Felipe Massa e seu processo contra a Fórmula 1 e Bernie Ecclestone. Vale lembrar que o Massa já tem um tempo que ele está lutando pelo reconhecimento do título mundial de 2008, pedindo a anulação da corrida de Singapura, em que comprovadamente houve um esquema de manipulação de resultados feito pela equipe Renault, quando Flávio Briatore e Pat Symonds fizeram todo aquele plano para que Nelsinho Piquet batesse de propósito na volta 13 ou 14, né? E assim, como o Alonso tinha parado na 12, na época tinha reabastecimento e não podia se reabastecer ou parar durante regime de safety car, aí eles fizeram isso e acabou que o Alonso ganhou a corrida graças a essa manipulação de resultados. E assim, foi descoberta apenas em 2009, o Reginaldo Leme revelou isso para o mundo em 2009, o Reginaldo Leme, né, deu um furo global no GP da Bélgica em 2009, durante a transmissão, foi um choque gigante. E agora sim, a gente vê o Massa tendo agendamento, né? Já foi agendado o julgamento, vai acontecer aí nesse primeiro semestre de 2025 e pelo visto, Bernie Ecclestone vai ter que sair do Brasil e depor lá na Inglaterra. Sim, Bernie Ecclestone mora no Brasil, ele tem uma plantação de café em São Paulo, inclusive vende café aqui em São Paulo, e assim, ele estava curtindo a aposentadoria dele aqui. E assim, o que dizer sobre isso, né? Eu acho que o Massa tá fazendo isso muito atrasado, né? Porque a gente já tá em 2025, a gente tá falando de algo que aconteceu em 2008, né? Já faz quase 20 anos, né? Eu tô me sentindo velho porque eu me lembro das corridas de 2008. Essa foi a primeira temporada que, assim, eu acompanhei integralmente mesmo, né? Tipo, pra acordar de madrugada. Assim, acho que nessa temporada eu não acordei de madrugada, mas já comecei a cogitar, entende? É quando a paixão da Fórmula 1 acendia. Eu tinha 8 anos apenas, né? Mas fato é que assim, eu já acompanhava bastante, era o ano em que o Brasil estava forte na luta pelo título, foi, assim, inclusive acho que foi a única vez que o Brasil, pós Ayrton Senna, brigou pelo título mundial, né, porque em 2009, assim, o Barrichello estava correndo atrás do prejuízo e convenhamos, né, alguém acreditava que ele ia ganhar do Button depois do que foi aquele início de campeonato, né, ele deu uma iludida com aquelas duas vitórias, né, no GP da Europa e no GP da Itália, mas no contexto geral, assim, eu não dava esse crédito todo, até pelas corridas em si, né, tipo, eu via mais personalidade no Felipe Massa, né, eu acho a temporada de 2008 do Massa muito melhor que a 2009 do Barrichello, eu nem acho que 2009 é o melhor ano do Barrichello na Fórmula 1, mas sem dúvida foi a melhor oportunidade dele ser campeão, porque é aquele negócio, né, ele tava com o Button do lado dele, não o Michael Schumacher, era mais fácil, né, tipo, menos difícil, melhor dizendo, então eu acho assim que a gente tem um trauma esportivo grande do que foi até aquele GP do Brasil, né? O Massa cruzar a linha como campeão e aí ter o Hamilton passando na penúltima curva, né? O Timo Glock que ainda resistia naquela pista molhada com pneus slicks, né? Então, assim, é um trauma esportivo grande pro Brasil e depois a gente soube disso, né? Eu acho legal os detalhes desse acidente, né? Porque ele veio como? Meio que o que aconteceu na Alemanha em 2008, né? O Timo Glock bateu, o Nelsinho Piquet que fazia uma corrida pavorosa, ele cometeu um erro, que quebrou o bico e teve que parar para colocar pneus, aí aproveitou para abastecer o carro até o final da prova, né? Ele quase ficou uma volta atrás, só que como o Glock bateu ali na entrada da última curva, aí teve que colocar o safety car, ninguém poderia entrar no box até liberarem, e o Nelsinho voltou para, assim, colou no pelotão, quando todo mundo parou, ele era o líder da prova, então assim, quando eles viram, o cara saiu de 18º para segundo por causa daquela estratégia, quase ganhou a corrida. Aí, obviamente, o Briatore pensou, olha, assim, se a gente fizer isso em Singapura, quem sabe não dá para fazer, né, uma vitória aí para a equipe. Então, essa mentalidade, quis o acaso, né, que na corrida seguinte a Singapura no Japão, o Alonso vencesse de maneira natural, né, tudo bem, aconteceu o maior caos naquela corrida, o Alonso foi lá e ganhou, né, então assim, é até bizarro pensar que a vitória viria naturalmente uma corrida depois, né, mas olhando para o que foi essa situação ali no GP de Singapura, né? O Nelson Piquet, ele recebeu acho que a garantia de ficar mais um ano, né? E assim, foi, pelo que eu vi em relatos, o Nelson Piquet, ele chegou a confessar isso para um amigo, e aí o Nelson Piquet, pai, né, o tricampeão mundial, descobriu, e ele ficou acho que meses sem falar com o filho dele, né? Porque eu acho assim, o Nelson Piquet, vocês podem não gostar do cara e tudo isso, mas assim, a mentalidade de piloto que ele era, tudo que ele fez dentro da pista, ver o filho batendo de propósito para garantir a vaga,
era uma situação que ele obviamente não gostaria. O que ele fez? Ele confessou para o Charlie Whiting, que era o diretor de prova na época, né? E seria talvez uma das testemunhas se ele não tivesse morrido em 2018. Uma pena, né? Faz falta para a Fórmula 1 até hoje, né? Não achamos um bom diretor de prova depois da saída do Whiting. E assim, o Charlie Whiting, quando ele descobriu, falou, cara, você tem que entrar com uma ação na FIA, né? Eu não posso, literalmente, assim, por conta própria, falar isso agora. E assim, acho que, pelo que dizem, o Whiting conversou com o Eccleston sobre isso e o Eccleston jogou para debaixo dos panos, porque 2008 estava sendo uma temporada muito boa, equilíbrio, disputada, disputa pelo título extraordinária. Possivelmente a melhor temporada da história da Fórmula 1 em termos de disputa de título, imprevisibilidade, possivelmente, né? E aí o que acontece? Em 2009, o que aconteceu? O Nelson Piquet foi demitido da Renault, né? O Flávio Briatore decidiu demitir pelos resultados ruins, né? E aí, o que aconteceu? O Nelson Piquet pai entrou com uma ação via o Max Mosley, que ainda era presidente da FIA, e aí o caso foi para o tribunal e, obviamente, ficou conhecido, né? Tipo, na época, o Nelson Piquet, acho que ele não entrou com um recurso porque ele queria, acho que, proteger o filho dele na Fórmula 1 ainda, mas depois que ele foi demitido, aí ele resolveu colocar a boca no trombone e, assim, foi revelado. E o que eu acho que é mais provável acontecer, né? Tipo assim, se afetarem de alguma forma aquela coisa em 2008, eles não vão mudar o campeão. É provável que eles desclassifiquem até o Alonso, o que daria uma vitória para a Williams, de Nico Rosberg. O Rosberg que quase acabou com a estratégia da Renault aquele dia, né? Porque ele parou sobre safety car, voltou na liderança, só que ele andou tão rápido que, mesmo pagando um stop and go de 10 segundos, ele quase voltou à frente do Alonso. Mas uma volta ele conseguia voltar à frente do Alonso. Então, assim, o Rosberg ganharia a corrida, o Hamilton iria para segundo, que ele terminou a corrida em terceiro, o Massa ainda não pontuaria, então a vantagem sairia de 1-3. Era mais provável isso do que desconsiderarem a corrida como um todo. Por que eles fariam isso? Por que eles mudariam o resultado de título em, assim, tanto tempo depois, né? Tipo, vamos tirar um título do Hamilton. Isso não era polêmica, né? Tipo, se fosse naquele ano, se fosse em 2009, eu acho que ainda estaria mais aberto. Porque eu acho que aí seria, tipo, foi descoberto agora, ele colocaria um processo. Eu acho que o Felipe Massa e a Ferrari temeram represálias por parte do Bernie, porque se o Bernie sabia, obviamente ele iria fazer algum tipo de ameaça, é um cara que não entra em guerra política para perder, mas por outro lado, qualquer represália que eles fizessem contra a Ferrari seria uma admissão de culpa maior, e aí poderia causar um caos na Fórmula 1, né? Hoje, me parece tarde demais, né? Tipo, tem mil represálias pela carreira, por tudo que aconteceu lá, mas fato é que, assim, hoje, 2025, acreditar que eles vão mudar alguma coisa é muita inocência. Não à toa, parece que até os termos mudaram, né? Que eles deveriam assinar uma carta que, se não fosse as ações dele, ele seria o campeão mundial de 2008, né? E assim, eu acho injusto ele reclamar o título de 2008, reclamar no aspecto não de xingar e criticar, né? Reclamar é trazer para ele esse título. Não, eu não acho injusto, não. Eu acho completamente justo por parte do Felipe Massa ele falar isso, porque ele, para mim, foi o melhor piloto de 2008. Eu acho assim, muita gente fala, o Massa não mereceu o título porque ele fez aquela corrida horrível na Inglaterra, que ele ficou rodando igual o peão do baú, né? E naquela corrida foi a melhor desempenho do Hamilton na temporada. Mas assim, é como se o Hamilton não tivesse feito corrida ruim naquele ano. O pessoal esquece que ele bateu no Raikkonen no box do Canadá. Vocês lembram disso? Que foi tosco aquilo. O box sinal vermelho, ele bateu, ele tirou o Raikkonen da corrida e ele mesmo, né? O pessoal esquece que ele encheu a traseira do Alonso no Bahrein também, acabou sem pontos naquela corrida por causa desse erro afobado. O pessoal esquece que no Japão, no final da temporada, ele forçou aquela freada sem necessidade contra o Raikkonen e acabou jogando a corrida toda fora. Ele deu sorte que o Massa depois cometeu até um erro ali, né? Tocando no Hamilton depois, mas assim, ele cometeu um monte de erros naquela temporada também. Erro por erro, cara, eu acho que assim, você para pra pensar que o Massa perdeu mais pontos por erros da equipe. A quebra de motor na Hungria, ali é crueldade, né? 3 voltas do final, liderando a corrida, o motor quebra, né? A mangueira de combustível em Singapura. Eu acho assim, se a gente for considerar azares e os erros de cada piloto, né? Para mim o Massa conseguiu mais pontos, né? Ele, para mim, pilotou melhor, né? Então, teve mais vitórias naquele ano, né? E assim, eu acho que aquele ano o Felipe Massa fez a melhor performance de um brasileiro pós Ayrton Senna. Não tem uma temporada de brasileiro que chega perto da que o Massa fez em 2008, né? Ele pilotou bem em 2007, 2006, mas o que ele fez em 2008, ele pilotou como campeão mundial. Ele colocou o Kimi Raikkonen no bolso. Eu não acho que ele tá errado em lutar por isso, porque seria a consagração dele como piloto, né, gente? Por mais que, assim, pode ser aquela One Night Standing, né? A única temporada de hiper destaque, cara, ainda é uma
baita temporada, mas assim, não é aquela temporada qualquer não, é uma temporada absurda de incrível. Porque é uma temporada que, no final das contas, assim, o cara fez o Brasil acreditar de novo no título de Fórmula 1, ganhando várias corridas, conseguindo se impor perante um campeão mundial do outro lado da garagem, que era o Raikkonen. A gente sabe que o Raikkonen é um piloto espetacular. Assim, o auge do Massa me deixa muito triste o que aconteceu com a mola, né? Porque a primeira metade de 2009 era uma temporada fantástica do Massa, né? Tipo, com todas as dificuldades da Ferrari, ele tinha pontuado mais que o Raikkonen e tá fazendo um ano muito bom. E aí vem aquela mola e pra mim ele nunca mais foi o mesmo piloto depois daquilo. É igual o Piquet. O Piquet, ele admitiu que depois da pancada na Tamburello em 87, né? Que ele perdeu profundidade dos olhos parcialmente, né? Ele nunca mais foi o mesmo piloto. Ele até dizia que depois disso só foi correr por dinheiro mesmo, porque ele não sentia mais aquele negócio, aquela competitividade de antes para bater de frente com os principais, né? Se bobear, se ele não tivesse aquele acidente, né, ele teria sido o campeão mais fácil em 87, né? E nunca se sabe que destino reservaria, né? Dizem que ele assinou com a Lotus e teve oferta da McLaren antes, né? Talvez a gente não teria cena na McLaren se não fosse o acidente do Piquet na Tamburello, né? Tipo, é bizarro pensar nisso, mas é o negócio. A Fórmula 1 é aquele negócio, coisas acontecem. Tipo, o Hélio Castro Neves só foi pra Penske porque o piloto que antes ia ter o carro faleceu, que é o Greg Moore, aquele acidente terrível que ele teve em Fontana, acho que em 99, né? Então, assim, a gente nunca sabe, né? E, assim, um título pro Massa eternizaria ele na Fórmula 1. A gente fala do Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve tem espaço de fala na Fórmula 1 e ganhou aquele título em 97, né? E, assim, eu nem vou falar tanto do Damon Hill, porque eu acho ele um piloto, assim, o pessoal pega tanto no pé dele, eu não acho ele tão ruim assim, né? Ele teve seus bons momentos na Fórmula 1, ele teve suas boas performances, eu acho ele bem melhor que o Villeneuve, por exemplo. Mas, e pra mim teve campeões piores. O Keck Rosberg já foi campeão, já a temporada de campeão do Keck Rosberg, muito sem brilho comparado com o título do Rio em 96, né? Então, vamos ver aí o que sai disso. No máximo, o Massa sai com uma grana preta, né? Porque ele está exigindo 435 milhões de reais em indenização por danos morais, alguma coisa assim, pelo que aconteceu lá em 2008. Então é ver o que vai acontecer, mas é assim, no final é o que ele vai ganhar, uma multa e uma cartinha sobre o que poderia ter sido 2008 se não fosse a inação da FIA e das autoridades em relação ao Singapore Gate. O Singapore Gate continua sendo a página mais negra da história da Fórmula 1. É um negócio que, assim, não pode ser esquecido jamais. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.